Gente, esse negócio da gente fazer duas lives só por semana deixa a gente com saudade, viu? Eu tava até destreinada já como é que mexer nos equipamentos aqui. E hoje a live é super especial. É, com a nossa querida Ana Belotto. Ei, Vicente, aí, Renatinha, Patrícia, Melissa, Alex. Eu tô falando que eu tô até destreinada de sentar pra live, que cheguei aqui, soltei o cabelo, tá parecendo uma louca hoje. Melissa, Vicente, Paulo, lá Paulo. Vamos esperar a Ana Belotto entrar. Ana Belotto é azeitóloga. Opa, vamos ver se ela tá entrando aqui. Minha mão acho que tá um pouquinho molhada, tá dando contato aqui. No... Vou pôr o nome dela aqui, Ana Belotto. Ela entrou aí, gente? Uai, tem até uma pessoa espirrando aqui. Espero que não seja coronga, como diz nossa amiga Leinha. Oi, professor Márcio. Tô pegando o comentário da... Pra fixar o comentário aqui da... Eu não tô vendo a Renata, gente. A Ana, gente. Ana Belotto. Léo Design, professor, Débora. Eva, ela entrou aí? Hello, degustatividade. Nós vamos falar de você, viu, Degusta? Pedro Henrique tá aqui espirrando. Uai, gente, alguém pode chamar a Aninha aí, a Ana? Ela deve estar lá no perfil dela. Será que ela tá abrindo no perfil dela? Deve estar confundindo igual a... Sim, o quê? Ela já entrou, mas eu não tô vendo ela, não. Deixa eu ver se tem uma solicitação dela aqui. Peraí. Vamos ver aqui. Visualizar. Tem aqui... Não. Quem pediu para participar foi a Maria Vila e a Marlene. Não tem solicitação da Ana, mas eu vou convidar. Vou convidar a Ana Belotto aqui. Eu consigo convidá-la. Tá falando que ela não pode participar. Ana, você não pode participar porque eu acredito que o seu perfil esteja fechado. Tá dizendo que você não pode participar, não tenho como te convidar. Por alguma razão tá dizendo que você não pode participar. Tô tentando te convidar aqui. Tá escrito embaixo assim, não pode participar. O Rodrigo tá aí, Cíntia. Tem que dar um jeito aí, Ana. Sai e entra de novo e veja se você consegue... Quando eu fui te convidar, estava escrito não pode participar. Primeira vez que eu vejo isso, inclusive. Já temos 22 pessoas esperando. Ana Belotto, agora sim. Uhul! A conta estava fechada, né, doutora? E eu aqui com esse imensidão de azeite esperando por você, ó. Sua conta estava fechada, né, doutora? Tava nada, gente. Não sei o que aconteceu. Tudo bem? Ah, que saudade, gente! Também! Que alegria! Ai, olha aqui, ó. Ó, ó, Olha, acabou de temos. me... Márcia Oliveira acabou de mandar aqui. Entra lá no Luvinhas, ela tá te chamando. Eu estava aqui. Ai, Aninha, que saudade de você, viu? Bem? Da gente fazer uma rave na casa da Leinha. A Eva tá aqui, ei, querida. Tem um monte de gente aqui te dando oi, viu? A Leia tá em dócil, já mandou uns 5 oi. Ah, eu tô muito feliz, estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Tá falhando um pouquinho o seu som, não sei por que motivo, viu? Vê se o seu Wi-Fi tá ligado aí, Tá, tá. Tá me tá? ouvindo Ah, melhor? melhorou, melhorou. É que também Vamos você lá. tá sem fone de ouvido, né? Tem uma Não, turminha mas entrando aí, agora melhorou? melhorou. Então tá. Se não tiver dando retorno para você, tá ótimo, Não, viu? tá ótimo. Tá todo mundo bem aí? Tá me ouvindo bem? Tamo, eu tô vendo a Leia falando, venham aglomerar aqui. Deve ser É na ótimo. live. Com certeza ela não tá falando da casa dela.
Ai, gente, mas foi ótimo, né? A gente fez na casa da Leia mesmo, foram vinhos e azeites, né? Maravilhoso. Combinação perfeita. Ó, eu queria falar o seguinte, gente, além da gente estar. Minas Gerais é um lugar muito privilegiado, né? A gente tem o melhor professor de História e Vinhos, que é o professor Márcio Oliveira. Temos aí o Bernardo. O Bernardo é o meu consultor de Prudential. Temos Guilherme Correia, que para mim também é um super sommelier. Temos Ana Belotto, azeitóloga. Temos Rodrigo, único sommelier do Brasil Rodrigo de de águas. Águas. Né? Verdade. Então, eu falo que Minas Gerais é muito privilegiada, assim, só E a temos estrela. Luvinhas, né, gente? Ai, meu Deus, orgulho que nos pertence, né? Temos os melhores queijos, pão de queijo, só patrimônio cultural. E a turma é boa. É verdade, é verdade. A gente se reúne em torno da mesa, né? Minas tem a gastronomia como cultura e a gente se reúne em torno da mesa, a gente fala dos ingredientes, a gente tem a mania a mania boa de presentear com alimentos. Então, assim, eu mesmo sou uma que aonde eu vou eu levo Minas Gerais, aonde eu vou eu levo o Brasil com Menina, você muito sabe que eu orgulho faço através da. isso? Hã? Eu faço mesmo. A gente vai para as vinícolas, eu saio daqui de Belo Horizonte, eu e a Eva, a gente leva tipo assim, 25, 30 goiabadas, Ai, um porque não beijo, tem, né? Eveline. Ó. Pois é, ó, o convite da Ana foi uma ótima oportunidade que a gente é louca para fazer coisas com a Ana Belotto. A Ana é sobrenome, né? Ana Belotto, que nome chique, né? Ai, gente. E a gente curte muito a Ana. Eu já fiz um programa com ela, né? No Boteco 98, que está lá É verdade. disponível. Com o Nenel, né? A gente estava juntas no Boteco 98. E você falando de vinhos e eu, para variar, falando um pouquinho de azeite. E a gente sempre se encontrando. E depois foi Ai, meu Deus, não vou me recordar agora o nome. Me corrija se eu estiver equivocada. Como que chamou aquela que a O gente Lulu foi? Wine Tour. Isso, que foi No- sensacional aquilo. Nosso Lulu Wine Tour é o tradicional evento que a gente faz. Agora vai, né, continuar fazendo anualmente. Era para ter acontecido agora em maio, mas vamos adiar um pouquinho. Mas a gente fica muito feliz de estar junto com você. E assim, a gente acaba, em cada lugar que a gente faz viagem, eu acho que todo mundo acontece o mesmo, quando a gente passa por esses roteiros de enogastronomia, obviamente que a gente tem que lembrar e tira foto e manda foto de água, manda foto de azeite. É um tal de tira foto e manda para todo mundo, né? E A Eveline me passou uma foto, acho que foi de Mendonça, não foi? Ou você que me passou uma foto de Mendonça. E ah, eu adoro, eu acho muito legal isso. Assim, é. a Leia também, ela até me trouxe um azeite, tá aqui, da Grécia. Gente, melhor presente, gente, azeite e vinho. O Então, Rodrigo fala: vocês querem me dar presente? Tragam água de fora. Nem precisa trazer a água toda, não. Traz um pouquinho na garrafa, já dá para estudar. Ô, gente, é isso aí. A gente que é meio aficionada, assim, que tem né, pelo mundo, pelo universo que a gente fica no entorno dele, a gente quer mesmo é fazer descobrimentos, estudos e tudo mais, né? e Minas tem muito isso, né? A gente presentear e falar do alimento, eu acho isso fundamental. Uhum. Eu tenho isso, eu tenho alimentação e o conhecimento do que a gente está se alimentando como a base para um crescimento de um país, de um povo, é a gente saber e valorizar o que a gente está comendo. Uhum. Independente de Minas Gerais, estou falando do Brasil como um todo. O Brasil é muito amplo e a gente é muito rico Uhum. em cultura alimentar. Então, é uma coisa que a gente tem que valorizar e levantar essa bandeira e levar realmente como presente, como um tesouro mesmo, porque é muito válido a gente valorizar o pequeno produtor e valorizar o nosso produto regional também. Porque pouca gente sabe, né, Ana, que Minas Gerais tem tanta produção de azeite, assim, né?
Esse Quantos ano tem... produtores? Eu não sei se eu vou te fazer pergunta que talvez. A gente não conversou, obviamente, não falamos nada, porque a gente não Não. precisa de roteiro. Mas assim, quantos produtores tem em Minas Gerais? Olha, tá numa crescente, porque na verdade o azeite brasileiro ele começou lá em 2008, em Maria da Fé, no sul de Minas. E de lá para cá, essa cultura é muito recente, né? A olivicultura no Brasil é muito recente. Então, em Minas Gerais, concentra na maioria na Serra da Mantiqueira, em função do clima, da altitude, do solo também. Existe a Solive, que é a Associação dos Olivicultores da Serra da Mantiqueira. E o último painel que eu recebi deles tinha mais ou menos uns 65 olivicultores. Isso foi ano passado. Isso Minas, né? E Isso, Brasil? não, isso Serra da Mantiqueira. Só que esse ano Serra. já expandimos para o Espinhaço. Já tem testes também na região da Canastra, isso em Minas Gerais. Ali, Barbacena, ali Juiz de Fora. E também para o outro lado, também Nova União, Caeté, também está começando a produzir oliveiras. Então, toda a região, a gente precisa de uma região muito fria, de temperaturas bem marcadas. Então, tem olivicultores iniciando agora esse processo. Agora, no Brasil, o sul do Brasil é o principal produtor nacional. E aí as plantações são de dimensões absurdas. Só que a gente ainda tem poucos azeites, a produção é pequena. Então, esse ano mesmo teve uma quebra de produção e não chegou nem a 200 mil litros. Isso é bem pouco para um país como o Brasil, que consome aí quase 90 milhões de litros por ano. Então, a gente ainda está numa escala artesanal. Eu não fiz a conta, não, mas qual que é a litragem per capita aí? 90 milhões de litros. A litragem per capita hoje do Brasil está uma média de 500 ml em algumas regionais, mas, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é a região que mais consome no Brasil, chega a 800 ml per capita. Bacana. Nós somos o segundo maior país consumidor de azeite de oliva no mundo, a gente só perde para os Estados Unidos. Que incrível! Para se ter uma ideia, quase 60% da importação de Portugal, da exportação de Portugal, né, é para o Brasil. Então, o Brasil é um importante mercado para os azeites portugueses, desde sempre, né? Então, é importante a gente se reconhecer como ainda somos pequenos em consumo, se a gente for comparar a Grécia, que consome 21 litros de azeite per capita, a gente ainda está engatinhando aí na Mas dieta aí o azeite lá é sopa, né, fofa? Põe no prato e bebe, né? Lá é sopa. A gente ainda está engatinhando na dieta mediterrânea, mas se a gente for pensar em número de habitantes e volume produzido no país, né? A gente como um país produtor e importador de azeite, a gente no mundo a gente é uma referência mundial de consumo de azeite de oliva. Então, mas olha que legal. Por exemplo, na minha casa eu já não uso mais soja. A Eveline, por exemplo, é alérgica, ou tem algum processo dela que para ela não faz bem o soja lá. Ela Olha, gente. Não pode ter soja na alimentação. Obrigada, Wander. Na minha casa, eu tenho um azeite que eu adquiro para usar no cozinhar e tenho azeites para finalização, que eu acho que são as duas vertentes aí do uso do azeite na gastronomia, né? Não é isso? Cozinhar e usar para finalizar, que são duas coisas diferentes, eu acho. Diferentes não, os dois estão na comida, mas assim, um pode ter aroma, pode ter outras nuances relacionadas a sabor, e o primeiro, eu acho que é o de cozinhar, eu acho que ele substituindo aí os outros tipos de óleo, né? Quem diria, quando eu me casei, eu custava comprar uma canola, eu só usava óleo de soja
e assim, né, era aquela dor para comprar o outro óleo, né? Mas a gente vai percebendo que isso é uma absoluta falta de informação mesmo da nossa parte, que quando você começa a entender, né, que a gente é mais do que por dentro, né? A gente se torna aquilo que a gente come, e aí você vai privilegiando coisas que realmente são, que nos tornam pessoas melhores, né? Não por fora, mas melhores por dentro. Isso acontece com tudo, né? Na verdade, se a gente for pensar nos anos 90, quando abriu, na verdade, a importação, né, para o Brasil, né, ao mercado, que a gente começou realmente a entender o azeite de oliva. Só que o que chegava para a gente, primeiro, a gente confundia o que era azeite de oliva com misturas. Então, a gente consumia óleos compostos de soja ou outros óleos de semente com oliva e achava que tudo era azeite de oliva de qualidade, ou mesmo que chegava para a gente denominado azeite de oliva extra virgem, era de qualidade inferior. Uhum. Com o passar do tempo que a gente... E eu acho que isso que aconteceu também com o vinho, né? Que a gente teve isso de aprender a entender também esse universo do vinho, que foi muito parecido. E o azeite segue muito essa educação alimentar do vinho. Que a gente conhecer, por exemplo, onde foi produzido, aonde é a origem, a data de validade. No caso, é ao contrário, né? No caso do azeite, quanto mais novo o azeite, melhor, porque a gente está falando de um suco de fruta, então o frescor é fundamental, mas essas características é muito similar à educação que a gente tinha do vinho, que a gente tem e conversa sobre o vinho. E aqui em casa também, aqui é só azeite, e a gente tem Eu vários... estranharia se você falasse que não era. A pessoa só fala assim, não, então, gente, eu uso um óleo. Não, agora é o seguinte, o Léo é nosso colega lá na confraria do professor Márcio Oliveira, ele está falando assim, antes era só galho e andorinha. Inclusive, eu gostaria que você fizesse um gancho, aproveitando que, por exemplo, o Rodrigo é sommelier de águas, ele tem um vínculo comercial com uma empresa de águas. Você, azeitóloga, também tem um vínculo comercial, né, relacionado ao mundo dos azeites. Como que é essa história aí, gala, andorinha, o que que você faz antes de ser só, como diz assim, tudo isso que você se tornou, né? Porque hoje o leque de atuação que você está nele é muito maior do que só estar na área comercial do azeite. Como que é isso? Eu me formei como publicitária e iniciei a minha carreira como publicitária também por um desafio de lançar uma marca espanhola no Brasil, que foi em 2002. Isso foi da Borges, isso em 2002. Então, o grande desafio iniciou aí, de estudar os azeites. A gente está falando aí de ações, inclusive estou fazendo uma ação para Andorinha, de educar. É engraçado, né? E é bom isso, a gente ver que marcas comerciais estão se importando em educar o consumidor. A minha vertente foi sempre essa. Eu tenho uma grande mestra na Espanha, que é a doutora Brígida Jiménez, que fica em Jaén, que é a maior produtora, a região maior produtora mundial de azeites de oliva. E ela comenta uma coisa que eu acho interessante. Ana, você vive num país, e ela cita também a Espanha, e olha que eles têm essa referência de consumo de azeite, que a gente não pode eliminar, a gente tem que falar de azeite. A gente não pode simplesmente ignorar porque é uma marca comercial, ou porque é uma marca regional, ou porque é uma marca artesanal. Nós temos que falar de azeite. Azeite é uma alimentação saudável. Quando a gente está falando de azeite, a gente está falando de uma árvore milenar, a gente está falando de prosperidade, né? de simbolismos religiosos que estão citados em todas as religiões. A oliveira e o azeite é citado. Então, o meu trabalho é esse cunho educacional e com marcas comerciais, como agora também com a Andorinha,
Mas sempre com esse viés de conhecer, de entender. Então, com eles, por um acaso, foi o ano passado, com 2 eventos que fizemos no Rio e em São Paulo, e depois com a minha viagem para o Alentejo, para conhecer o olival deles. E agora com essa parte comercial, essa parte mesmo educacional do azeite. E aqui no Brasil, desde sempre, né? Desde 2008, eu venho acompanhando alguns olivicultores em minhas viagens pela colheita. Adoro acompanhar a colheita, a extração do azeite. Então, tenho acompanhado bastante os produtores da Serra da Mantiqueira. Em especial ali na região das serras vulcânicas, ali em Poços de Caldas. Então, tenho acompanhado 2 produtores de perto, que é a Irarema, que é um pequeno produtor. Na verdade, não é um pequeno produtor em tamanho, mas sim em idade. São 3 anos, mas que já está produzindo bons azeites azeites premiados. Inclusive, semana passada, eles foram premiados na Itália com o azeite intenso deles. Olha. Isso é muito legal, a gente vê pessoas jovens mergulhando nesse universo da olivicultura em um país que a gente está iniciando esse aprendizado. A gente tem um clima que é muito úmido, então às vezes é um grande desafio produzir azeite no Brasil. É uma região montanhosa, principalmente na Serra da Mantiqueira, então é uma colheita manual, é uma colheita artesanal, e isso envolve todo um custo também. Então, por isso que me perguntam, Ana, mas o azeite brasileiro é mais caro, e não tem como não ser. O primeiro, porque a gente deve desconfiar de azeites baratos, independente se são marcas comerciais ou se são marcas premium, né? Marcas artesanais. Porque a gente precisa, no mínimo, de 10 quilos de azeitona para produzir 1 litro de azeite. Tá, 10 quilos de azeitona para 1 litro de azeite. Dani, ela está falando do azeite que ela tem acompanhado, que se chama Irarema, não é isso? Irarema, isso. É o azeite que ficou premiado agora, isso, ele foi premiado semana passada, chama Fazenda Irarema. E é uma família toda envolvida há 4 anos na olivicultura. Eram produtores de café e agora estão migrando para oliveiras. E me dá um gosto tremendo e uma alegria e um orgulho acompanhar de perto, porque são hoje 28 mil oliveiras plantadas, poucas produzindo, mas as que produzem já estão com azeites com reconhecimento internacional. Custa a gente... o que me dá ainda pesar é que às vezes as pessoas de fora já reconhecem e a gente aqui ainda não conhece. Então... Ô, Ana Belotto, querida. Ana Belotto, sobrenome. Você fez uma viagem com o professor Márcio, mas o German da Zenit não fez? O professor Márcio estava junto, eu acho. Era para sair já atrás, assim, um tempo. Não, era para sair esse roteiro e acabou não saindo. Mas vai acontecer, porque agora que nós vamos fazer viagem por aqui... Agora tudo ficou novo, né? Tudo a gente tem que se reinventar, mas tomara que saia. Porque é muito interessante essa parte de conhecer essas fazendas, inclusive ali próximo de Poços de Caldas, como a Fazenda Irarema, a Borrielo também, que fica em Borrielo Andradas, nós vamos que é falar vizinho, hoje, né? Que é o que a gente vai comentar hoje, que a gente vai degustar juntas. Eles recebem visitação. Então, é muito interessante a gente poder vivenciar essa cultura do azeite lá, em loco. Então, visitem. A mesma Dá coisa para que a gente fazer um roteiro duplo aí, né? De vinícola e azeite, porque afinal de contas as duas coisas são primas, assim, né? Andam juntas. Sim, tem gente perguntando onde que encontra aqui em Belo Horizonte, Ana, o azeite Irarema. E aí nós vamos começar a falar do azeite, porque já tem quase meia hora que a gente está aqui. Vamos, senão daqui a pouco a gente fala. Me fala onde que encontra. Na Companion, na Roça Capital, no Super Nosso também tem, no Verde Mar também tem.
Ah, perfeito. Azeites mineiros, o Borriello também encontra, que é o que a gente vai degustar, que é O, esse bo... aqui. o Borriello, eu fui a. Nós fizemos um roteiro incrível pelos produtores de azeite, vinho e queijo, mas foi antes que estava programado com a Ana Belotto, o professor Márcio falando. Sim. Ah, sim. Por isso que eu achei que vocês tinham feito juntos um Não, tava encontro. para sair, mas acho que o dele foi antes. Mas quando tudo isso passar, vamos retomar. Colheita 2021, já vamos marcar. Aqui, e Debrando está falando que é estratégica a sua atuação, contribuindo super para a profissionalização dos olivocultores. Eu também acho isso. E outra, tá? Sobre os roteiros turísticos, porque ela teve num lugar especial que eu quero que você mencione, que é como é que fala? Um santuário, né? De uma igrejinha de Niemeyer, não é isso? Ou eu tô doida? Sim, sim, Aonde que sim. Na fica? verdade, é do lado, é Uma a capela, fazenda. né? É uma capela de Santa Clara, que foi uma das últimas construções de Oscar Niemeyer, que fica dentro da fazenda, ao lado da Irarema, que também é um produtor de azeites. E eles pediram, né? Os donos eram amigos pessoais do Oscar Niemeyer e pediram para os funcionários escolherem alguma referência que eles queriam. E aí eles pediram uma capela para orar antes do trabalho. Então, essa capela tem uma visão 360 graus. E esse lugar específico ainda não está aberto para visitação. Mas eles já estão pensando nessa Certamente, né? oportunidade. Que ainda tem um conjunto de arquitetura de Niemeyer, daqui a pouco tá lá, né? Bom, então assim, eu tenho pessoalmente um apreço por uma marca que eu uso na minha casa para cozinhar. Eu te falei isso antes, há um tempo, Sim, que é uma marca, que é a marca Verde Mar, comercializada como Verde Mar, né? Que tem filtrado e não filtrado, que é, na verdade, produzido por um produtor do Alentejo, que fica em Mouro, que é a Herdade dos Cotéis. sim. Vocês podem não saber disso, mas essa marca aqui é de um produtor de Portugal, de vinhos, e que também tem muitas e muitas hectares de azeite. E aqui a gente tem um filtrado e não filtrado. Bom, Sim. será que a gente começaria falando, Ana, das coisas mais elementares? O que seria rápido, assim, só uma pincelada? Extra Sim. virgem? Não? Filtrado, não filtrado? Vamos falar muito rápido sobre Sim, isso? sim. A gente tem que ter em mente que o azeite é um suco de fruta, é o suco de azeitona. A palavra azeite vem do árabe e quer dizer suco de azeitona. Vem do árabe azeite, suco de azeitona. Uhum. Então, nada mais é do que o azeite, a azeitona é prensada com polpa e caroço. Dessa prensa numa moenda, ele tem um líquido que é a água e o óleo que não se misturam, e você já tem o azeite de oliva virgem, ou seja, sem nenhum processo químico, que dependendo da qualidade dele, ele vai ser extra virgem. Uhum. Agora, se ele tiver algum defeito sensorial, ele vai ser uma qualidade inferior, ou seja, ele é um azeite virgem. Uhum. E aí a gente tem o mito da acidez. Todo Isso. mundo me É fala, igual o mito do sal para a água, que a gente acha que o problema está no sal e, na verdade, é um TDS, que é um conjunto de coisa. Eu gosto de quebrar mitos, porque a gente vem com um preconceito, não é nem preconceito, né? É um é, pré-conceito de que, tipo assim, é isso aqui. E aí a gente tem o mito da acidez, que nada mais é. A acidez, a gente tem a noção de parâmetro de qualidade. Não deixa de ser. Mas não deve ser o primeiro parâmetro de escolha de um azeite. Porque a acidez nada mais é do que um parâmetro químico que indica o quão estavam saudáveis as azeitonas quando foi feito aquele determinado azeite. Só que a partir de 2%, ou seja, até 0,8% de acidez é considerado um azeite de oliva extra virgem, ou seja, qualidade superior, sem defeitos. Eu vou ter De que ir, zero, só porque, só um minutinho. Tem que interromper, porque o Rodrigo está ali. Água e azeite não se misturam, mas se harmonizam. se na água e azeite Eu se não dei conta, eu mistura. comecei a rir. No processo não se mistura, mas depois a gente provou que se mistura.
Desculpa interromper, porque eu ia começar a rir incontroladamente. Mas depois de 0,8 a 2% de acidez é considerado um azeite virgem, ou seja, tem algum defeito sensorial e a azeitona não estava tão boa quanto o outro azeite. Vamos colocar assim uma coisa mais didática. Só que a partir de 2%, esse azeite pode ir para o refino. E indo para o refino, ou seja, um processo químico, ele é eliminado cor, sabor, aroma e inclusive acidez. E a cor? É paradigma também? A cor também é um paradigma. Todo mundo fala, ai, Ana, eu gosto do azeite mais verdinho, um azeite mais amarelinho. E, na verdade, a cor vai indicar se a azeitona estava mais verde, né? O azeite que foi feito com azeitonas mais verdes do início da colheita, ou das azeitonas maduras. E aí vem outro mito. Existe azeitona preta e azeitona verde? Uma árvore da azeitona preta e uma árvore da azeitona verde. É igual a pimenta, né? Pimenta branca e pimenta preta, é a mesma pimenta. Pimentão, verde, amarelo e vermelho, é o mesmo pimentão, né? E a azeitona preta é a azeitona verde madura. Então, azeites mais amarelados são feitos com azeitonas mais maduras. E aí isso influencia também no paladar, que são azeites mais adocicados. A gente tem que pensar azeite como suco de fruta. Então, a variedade da fruta vai influenciar. A qualidade da fruta vai influenciar. Se ele foi feito um processo a frio, ele vai influenciar. Se ele foi bem armazenado, bem conservado, vai influenciar. Por isso que as garrafinhas são todas escuras, para não pegar luz, né? E aí nós temos 3 inimigos do azeite. A luz, o calor, e aí o Rodrigo eu já tô esperando. O Rodrigo já vai lançar a pergunta aqui agora, que o Rodrigo me desmistificou algumas coisas da água. E quando eu falo desses 3 inimigos, quando eu falo do calor, é muito engraçado porque eu falo, gente, azeite tem que guardar na geladeira. E aí tudo, meu Deus, eu coloco do lado do fogão. Isso é o pânico da azeitóloga. Deixar o azeite do lado do fogão é o pânico da azeitóloga. Então, guardem um azeite abaixo de 18 graus. A gente vive num país tropical. De 28 graus. Né? Com uma temperatura média de 25 graus. Então, eu guardo os meus azeites numa adega. Eu tenho uma adega a 18 graus. Ai, e que guardo medo. todos os meus azeites lá. Compra outra adega, gente. Porque aqui não tá cabendo vinho. Aninha, tem várias perguntas. O Carvalho, que você conhece, o Carvalho da Mistral, também do restaurante, próximo restaurante Turi, que vai ser no Ponteio Lar Shopping, e do Capitão Leitão, tá ali. Aqui, quero entender. Bom, a gente vai fazer essa pergunta, né? Para o vinho, a gente tem 1.500 catalogados de DNA uvas, né? É igual banana maçã, banana prata, banana caturra, banana, enfim. Uvas tem lá catalogadas 1.500 de DNA. Quantas azeitonas existem? Mais de 2.000. Ok. A pergunta... E uma coisa legal é que o Brasil, é interessante a gente falar isso. No Brasil, nós já temos catalogados 11 variedades. E a gente não sabe disso. Então, nós temos variedades brasileiras de azeitona. Agora, a pergunta que o Carvalho vai fazer ali é a seguinte. Qual que é a melhor azeitona? Ele está fazendo essa pergunta, é maldade também, porque é tipo perguntar qual que é a melhor uva. Né? Depende, vai depender. Igual a gente tem... Blend ou varietal? Igual a gente tem as uvas, né, de determinados terroirs. E que vão imprimir algumas características. Então, o que eu costumo dizer é a gente também entender o nosso paladar, o nosso gosto. Eu, por exemplo, eu gosto de azeites mais frutados, verdes. E então eu gosto de azeites que tendem a ser do início da colheita e de variedades que têm essa impressão mais herbácea. Só que existem excelentes azeites ele tá falando maduros. Que é desinformação mesmo, mas eu vou acreditar, porque igual as pessoas perguntam pra gente do vinho, tá? Agora ele quer saber se é melhor ter um azeite varietal, ou seja, de uma única variedade
da azeitona ou se é mais legal ter blend. E a doutora Rosângela quer saber se a prensagem a frio é um diferencial de qualidade. Tá. Aí, além da gente falar isso, a gente tem que falar também dos aromatizados. Eu até separei um aqui, que por incrível que pareça, é o da Irarema, que é esse aqui, que é o defumado, que é o que eu comentei de Poços de Caldas, tá vendo? Então, a gente a gente estava falando de extra virgem, de virgem, de azeites do início da colheita e do final, e a gente tem os azeites também aromatizados, que também é legal a gente Que eu gente também falar tenho sobre aqui, depois a eles. gente fala dele, que é o do Isso, Luciano, lá da Casa Flora, de limão e laranja. Mas fala isso. pra gente, melhor blend, varietal e Aí frio. vai depender o seguinte, a gente tem, assim como os vinhos, eu gosto muito dos varietais, por quê? Independente da safra, o sabor vai ser o mesmo. Quando a gente consome um azeite, a gente está buscando aroma e sabor. Então, quando eu gosto de uma determinada variedade de azeitona, eu já busco por ela. Ou seja, eu gosto muito de uma variedade, que é inclusive uma variedade brasileira, que se chama Grápulo 541. Que ela é mais amarga e mais herbácea. Então, quando eu já vejo um determinado azeite com essa variedade, eu já busco porque eu não vou ter susto. Eu já sei o sabor dele. Agora, a gente tem que ter a noção também que não é porque é blend que é ruim. Alguns azeites são excelentes e possuem blends. E aí, a gente tem que perceber que de um ano para o outro, algumas variedades vão dar mais ou menos rendimento. E o blend é necessário, até para tornar o azeite mais acessível. Então, a gente eliminar também algo, eu só vou consumir blend ou só vou consumir multivarietais, vai depender da região. Por exemplo, aqui no Brasil, é raro a gente encontrar um monovarietal. Até porque a gente não tem muito rendimento das variedades, né? Então, a gente vai encontrar mais blends, mas blends que tem um específico. Igual, por exemplo, o do Borriello que você tem aí, é esse aqui, né? A gente tá... ele é Arbequina e Coroneite. Ele tá escrito aqui na tampa. Arbequina e Coroneite. Ou seja, eu sei que são duas variedades de azeitona, ou seja, é um multivarietal, mas não deixa de ter essa qualidade. Então, é a gente buscar também sabores que a gente gosta mais. E eu acho legal a gente também entender alguns azeites tipo orgânicos. Eu gosto muito dos azeites orgânicos. Aí eu separei dois pra gente falar. E esse francês aqui também é. Aquele que eu te mostrei, eu e a Eveline compramos em Riversaltes. Papillon, Eu que é um adoro os produtor de azeites. vinho. E aí eu separei dois. Esse aqui, que é um azeite orgânico da região de Jaén, que chama Nobleza del Sur. E eles fazem um trabalho sensacional. É um trabalho de acompanhamento e uma família que já tem plantações de 800 anos. Então, é a gente começar a entender também que é um universo muito amplo e é um universo que carrega histórias, né? Só Então, outra interrupção, peraí. Primeiro, eu queria agradecer a turma do chocolate que está aí, assim como o café, o vinho, a água, o azeite. A gente é dessa galera, tá? E queria que voltasse um pouquinho. Não vamos esquecer que você está nesse ponto de falar desse azeite aí, que nós não respondemos a Rosângela. Se a prensagem a frio é o diferencial de qualidade. Desculpa, é verdade. A gente vai se empolgando e vai, enfim. A prensagem a frio, na verdade, é um método antigo, quando a gente ainda fazia o azeite com capachos. Então, era azeitona, capacho, prensa, e a gente prensava literalmente a frio. Agora existe, pelo Conselho Oleico Internacional, a temperatura tem que ser no máximo 27 graus para ser considerado extraída a frio. E qual que é a vantagem disso? A gente vai ter mais antioxidantes. A gente vai ter uma fruta menos cozida, uma azeitona menos cozida. Então, ele vai ter mais sensorial e com certeza menos defeitos. Ô, gente, ela tá falando.
Capacho, não é carpaccio. O Não, capacho capaz. é que na prensa você vai montando discos para poder ir Isso. prensando, você vai montando discos. Inclusive, quem usa essa técnica para fazer vinho, o Carvalho vai gostar de ouvir isso, ele usa a prensa de azeites para fazer vinho, é o René Barbier, lá no Priorato. Usa, muitos produtores Sério? lá usam. Que Legal, né? demais isso. Usa, usa. E aí, mas é um processo muito difícil, porque é um processo que a fruta começa a fermentar. No caso do Uhum. azeite, isso é ruim, porque essa fermentação ela vai gerar alguns defeitos defeitos no azeite. E esses defeitos, a prensagem a frio, na verdade, é mais por essa questão de qualidade. Só que não quer dizer que se estiver escrito prensado a frio na embalagem, é porque é de excelente Então, qualidade. a temperatura da prensagem afeta porque começa a fermentar. E Isso, fermentação para azeite é ruim. Ok. isso. Deve provavelmente começar um processo de oxidação ali, Começa né? a oxidar. E aí, Ok, um dos perfeito. defeitos é esse. Quando a gente prova sensorialmente um azeite, um dos defeitos é o cozido. Esse é um defeito. Então, aí já passa a ser um azeite que não é de qualidade superior. Isso é Andradas? Andradas, e tem bons vinhos lá Sim, a também, gente foi com né? as Luluvinhas. A gente foi com as Tem Luluvinhas em bons vinhos. Andradas. Eu gosto muito dessa família Borriello, porque eles iniciaram em 2008, foram um dos pioneiros no Brasil, quando ninguém ainda estava falando de olivicultura. E ele é um dos azeites que foi citado por um guia internacional, que é o Flos-Olé, então está até escrito aqui, Sim, que eu te mandei foto quando eu estava lá na África do Sul. que ele está entre os 500 melhores azeites do mundo. Esse também está no guia, que é o Esse também. Morgenstein, que E é um o produtor de... Irarema também tá. Não Pois olha esse que legal. defumado, mas o suave também entrou nesse guia. Então, nós temos aqui a dupla ali da região de solos vulcânicos do sul de Esse Minas. aqui é Esse um também produtor tá. de vinho, que eu te mandei a foto quando eu estava lá na África do Sul, né? Sim, Falei, olha, esse azeite está no guia e tal, que é uma família de italianos que está lá. E esse aqui, o Pedro Tossi, que se apaixonou por ele. E aqui também tem um que eu trouxe agora da Argentina, que é... esse que você manda foto. Eu te mandei foto, porque eu tô fazendo uma certificação online de sommelier e técnicas de enologia. Eu não vou ser enóloga, quem sou eu, nessa distância que eu tô da produção de Vai. vinho. É uma hora, né? Quem sabe aqui em casa eu ponho umas frutinhas aqui, compro um sacolão, uva de mesa e faço o vinho aqui, né? Não deve ter segredo. Eu acho. Ó, e Só os me 500 anos de chamou para aprendizado. provar, eu vou gostar desse momento da experimentação, da degustação do azeite Luluvinhas, entendeu? Não, azeite Adorei. não, o vinho. E do Ah, vinho, do é o vinho. O vinho. vinho você já O, tem, né? não, o vinho eu tenho, mas não é eu que produzo. Eu estou fazendo Não, técnica de, mas já é um de passo. enologia. É Mas uma já é um certificação internacional bacana, porque é uma escola muito reconhecida, e então vou ter aula aí durante muito tempo. Então, é até uma novidade para as nossas seguidoras que eu inventei essa moda agora, de fazer enologia, Adorei. o que é possível ser feito à distância, depois tem as provas práticas, e também de sommelier, que é uma certificação que eu não tenho. Eu tenho o W7 até o nível 3, eu tenho outras certificações, como lá da escola espanhola, mas eu não tenho, eu não sou sommelier, não sei fazer serviço, sabe? Agora me conta uma coisa: filtrado ou não filtrado? Então, aí a gente tem a parte da produção, ou seja, prensou a azeitona, polpa e caroço, e aí você tem essa parte de separação do óleo. Esse óleo ele pode ser filtrado. Se ele for filtrado, a maioria é filtrado por quê? A gente estava falando dos inimigos do azeite, né? Então, luz, calor e o ar. Só que partículas de azeitona também levam água e levam essa umidade para o azeite e podem começar a oxidar. Então, alguns azeites, a maioria dos azeites, preferem filtrar para ele ter uma qualidade ao longo da sua vida útil. Então, azeites filtrados, azeites não filtrados, Ah, eles vão ser mais turvos,
eles vão ter mais sabor de azeitona, vão ser azeites mais densos em boca. Só que em compensação, primeiro, a maioria é vendido em vidro transparente. Acho que você mostrou aí, acho que de vidro transparente. E o consumo tem que ser mais rápido. Então, porque a gente está falando de um azeite. Mostrei não, Aninha. Não, o Do o de Valdemar? Portugal? Não, não é não, né? Valdemar é verde escuro. Não, não, Ah, não, então tá. Esse aqui é Eu verde tenho escuro. outros dois aqui. Eu compro esse aqui para cozinhar. Sim, para cozinhar. Ótimo. E E aí a tem um gente que eu tem. mostrei que você não é muito fã. É, sim. E esse aqui, o Ai, vinho tem fama e que também nós não concordamos com a fama. E eu quis provar o azeite, alguma coisa de bom essa marca tem que fazer. Mas ai. o vinho, numa categoria mais alta, ele é bom, sabe? O reserva e o gran reserva dele é bom. Eu Agora não aquele. provei o desse ano deles, ainda não provei. E aí a gente tem que ver isso também, porque me pergunta assim, Ana, mas esse azeite é bom? Depende da safra. É porque tem gente que associa aquela Depende da premiação safra. estranha que a vinícola ganhou, que nada tem que ver com uma representação grande. O que o trem tomou é viral, né? São famas virais, né, Ana? Que a gente. E vai depender da safra. Com certeza, igual vinho, né? Vão ter safras maravilhosas, igual o azeite. Vão ter safras maravilhosas, mas vão ter safras que não. Então, a gente também não pode tomar esse juízo de valor, assim, esse ano não foi bom, então o ano que vem não vou provar mais essa marca. Não, prove, porque de um ano Uhum, para o outro ele vai mudar. E assim, sempre olhar origem, procedência. No caso do azeite, quanto mais novo, melhor. uhum. Vidros escuros, então não é à toa que marcas colocam vidros, e eu tenho, né, o orgânico da Andorinha aqui, marcas comerciais como a Andorinha que querem conservar o produto. Uhum. E também a questão da gente sempre conservar em casa muito bem. Não adianta Uhum. nada a gente comprar um bom azeite e colocar do lado do fogão ali, tomando um calor. Ah, Então, outra pergunta nada. que eu quero fazer em nome de todo mundo: picância e amargor. A gente tem três atributos principais no azeite, e quando a gente analisa um azeite, a gente deve considerar, primeiro, a parte olfativa. Então, quando a gente prova um azeite, a gente prova num copinho. E aí você me perguntou da cor, né? Esse copinho é um copinho de cata profissional e ele é escuro de propósito, porque a gente não pode ver a cor para não influenciar, para entender, é mais do início da colheita, então qual país está produzindo agora o azeite. Então, a primeira coisa, a gente já recebe o azeite, esse copinho. Quando a gente está fazendo uma cata profissional, a gente já recebe o copinho a 28 graus, já aquecido. Já quentinho. Já quentinho. No nosso caso, aqui a gente aquece na palma da mão. Uhum. E aí a gente pode fazer isso em casa, faço isso em casa, com um copinho de vidro, Uhum. que seja fino, que consiga passar esse calor da mão. A gente precisa tampar, por quê? O primeiro atributo que a gente vai observar é o olfativo. Eu Então, lembro, frutado. inclusive, que você comprou toda feliz um azeite para a gente provar juntas. E aí a Cláudia já engatou uma pergunta ali. Quando saber que o azeite não está ideal, nós já passamos por essa experiência juntas. Eu, a Aninha e a Leinha. Que foi pegar um azeite que a gente estava super na expectativa, que não era barato, inclusive, e que Não. quando a gente sentiu o aroma, ele estava rançoso. Então, o E aí, ranço. o ranço, principalmente, a gente tem duas características que aqui no Brasil a gente encontra muito por causa da Calor. conservação, da má conservação, que é ranço, e no caso do mofo, por causa da umidade. Então, a partir do momento que a gente cheirou, né, é um momento olfativo, respira fundo, e aí a gente tem que ter a sensação de frutas sadias. A gente tem que remeter, o cheiro do azeite, ele tem que remeter a frutos sadios. Se a gente se remeter a mofo, a Ranço. ranço, a gente já Entendi. elimina. Então, nesse caso, a gente já. Se a gente sentiu alguma dessas características de defeitos,
a gente já elimina, a gente não prova o azeite. Como a gente está aqui com só azeites bons, então aí nesse caso a gente prova o azeite. E aí a Tá. gente coloca um A gente tá com pouquinho azeite bom, mas tem um negocinho, né, Ana? Esse aqui, por exemplo, que eu trouxe da África do Sul, acabou de fazer um ano que eu cheguei da África do Sul. Aí, quando eu mandei para você a foto, eu olhei Sim, aqui. Ah, não, esse aqui vence 11 de não, julho. teve um outro, não foi? 11 de julho ele vai vencer. Ou seja, faltam uns 4, 3 dedinhos, tem que beber. Mas tem Tem. um outro que tá por aqui, que a gente estava falando, e você disse assim: ele não tá aqui, ele tá ali. Tem 2 meses que ele venceu. Aí você falou. Consome, consome, né? Tipo assim, usa rápido. Não é que Consome aqui no estraga. caso para cozinhar. É. Então, assim, O, o que ele o vai Flávio, perder é principalmente a primeira coisa que ele perde no azeite é parte sensorial. E aí é o vivacidade. frutado, que a gente vai sentir no olfato. E aí pode ser frutados maduros ou frutados verdes. E a Uhum. gente bebe um pouquinho do azeite. E aí a gente, né, faz a degustação, a segunda fase da degustação, que a gente vai sentir o amargor, principalmente em boca, e o retronasal, que a gente vai sentir o A retronasal deglutição. e na garganta a picância. Então, são 3 bons atributos. Quero saber se um azeite é bom. Ele tem que ter amargor e picância. Por quê? A azeitona, ela é muito amarga. A gente não pode simplesmente pegar a azeitona da oliveira, né, da árvore, e comer. Ela é muito Lá com amarga. as luluvinhas agora, que a gente estava em março, que a gente teve que voltar, a gente pegou algumas azeitonas estavam nos olivais, assim, pertinho da vinícola, né? E é isso aí, o negócio é realmente Muito amargo, muito muito amargo. amargo. E aí, o que eu gosto de comparar, já que a gente está falando de suco de fruta, é como se a gente quisesse um suco de limão que não fosse ácido. Então, se a fruta tem amargor, o azeite ele vai carregar isso. Então, Tá. amargor e picância é fundamental. E outra, primeira fase, sentir o cheiro, ele tem que ter frutado. Ele tem que ser fruta saudável. Tá. Então, são os 3 atributos que a gente tem que escolher um bom azeite na hora Tá. que a gente está experimentando, né? Quando a gente E, tem essa e oportunidade. para fazer prova, a gente pode embebedar, eu aqui querendo embebedar. Embeber o pão no azeite, se for que pão que pode ser? Porque, por exemplo, hoje, né, eu peguei lá na Companhia, eu peguei esse pão. Não é o pão ideal para fazer uma Adoro prova. acompanhar. Eu adoro. Mas para fazer uma prova, como é que é? O Carvalho está A perguntando. gente, uma prova Pode. profissional, a gente degusta realmente assim. Então, a gente limpa o paladar entre uma prova e outra, comendo maçã verde. E dependendo da intensidade, se for um azeite de uma variedade muito intensa, a gente tem copinhos de iogurte. Iogurte sem Maçã sabor. verde deve ser, obviamente, o critério que a gente estuda no mundo do vinho aí, que é o ácido málico para limpar, Sim. né? E aí, entre um azeite e outro, maçã verde. Agora, Sensacional. pão e azeite e vinho é maravilhoso. Não é? Então, assim, eu gosto. Aí vai da preferência, mas eu gosto dos pães artesanais e pães neutros. Porque eu A gosto muito Fabiana Arregui estava aí, tinha entrado na live. Cerveja também, né, gente? de Cerveja é cerveja. outro universo A maravilhoso Tânia nosso, né? da Odre tá aí também, chocolate. Então a gente tá Eu vi. no mundo Todo da mundo juntinho. Tá vendo? Tem todo mundo aglomerado junto. aqui. Então, pão e azeite, vinho, gente, é uma combinação perfeita. Então, na hora que. Mas a prova, quando a gente está fazendo essa prova profissional, a gente não usa o pão, a gente usa Outra a pergunta. maçã. Cozinhar com azeite, como é que fica a questão da temperatura quando a gente vai fazer ali uma fritada de legumes? Essa Sim. temperatura na hora que vai fazer. Então, só tem 2 minutos, Ana. Oh, Quase meu Deus, 3. só passou rápido. No caso da fritura, é um mito que não pode cozinhar e nem fritar com azeite. A gente pode sim fritar e cozinhar sem perder as propriedades. Ele aguenta aí até 180 graus sem perder as propriedades. E é um mito que não pode sim cozinhar e fritar com azeite. E é até mais saudável, porque quando a gente frita o alimento, ele vai impermeabilizar esse alimento, vai fazer com que ele encharque menos de gordura.
E como qualquer gordura é calórica. Então, quando Uhum. a gente encharca menos o alimento, a gente vai consumir menos calorias, nesse caso. Uhum. E a caloria que a gente está consumindo é uma caloria boa. E falando, podem falar, Ana, mas é caro cozinhar com azeite. Depende. Se a gente for diluir uma garrafinha de azeite, né? Uma garrafinha de azeite, durante quantos preparos a gente vai utilizar com esse azeite? E Uhum. outra, em 20 anos, 30 anos, os benefícios que a gente vai ter para a saúde e não precisar tomar remédio, por exemplo, É né? claro. Isso é incalculável. Agora, outra coisa, gente, façam máscaras, tá? Máscaras Ah, com sim, azeite. Se vocês não tiverem uma amiga que traz para vocês de é viagem máscara verdade. de azeite, façam máscara de azeite Eu, em eu, eu casa. trouxe para você, né, uma de viagem. E essa parte mesmo, essa pasta, né, esse De moço do argila azeite, com azeite, né? eles é riquíssimo em antioxidante. Então, é bom sim umas gotinhas de azeite aqui nessa área aqui dos olhos. Fica O- linda. Outra Além de ser curiosidade, saboroso, ainda faz bem para a pele. outra curiosidade que eu quero falar aqui, vou até pegar aqui para vocês, é o seguinte: a Ana teve lá no Alentejo, né? E aí ela deve ter visto, muito provavelmente, os vinhos tradicionais do Alentejo que são feitos em ânforas. Aí nosso sommelier, que é o Gustavo Jáquero, tá aí. Esse aqui é uma ânforazinha do Paulo Laureano. E lá no Que linda! Alentejo, os vinhos de ânfora, eles chegam numa determinada altura e aí, para não oxidar o vinho, eles completam com azeite. Sério? Sério, isso é a tradição de fazer os vinhos de ânfora no Alentejo. Esse eu não vi É um isso. método ancestral, é um método, né, Gente, que romano, bom, vou digamos ter que assim. voltar lá para conhecer. Vamos voltar, gente. Vamos buscar, vamos buscar. Não, na verdade, o azeite, o que que eles fazem? Há algumas marcas, a maioria das marcas comerciais, elas usam nitrogênio. Então, elas Sim. expulsam o oxigênio com o nitrogênio e naquela cápsula consegue ainda ver, conservar o Cada produto. produto com seu gás útil, né? Porque, por exemplo, para o mundo do vinho, quem usa Coravan, quem usa alguns outros métodos, usa o argônio, que é outro tipo de gás, é o argônio. Tem É, gente perguntando ali onde você mora. A Ana mora em Belo no Horizonte e às vezes mundo. mora em São Paulo. Agora eu estou em São Paulo, né? Em função dessa pandemia toda, Ela ficou estou em presa em São São Paulo. Paulo. Mas sou mineiríssima de BH. Mora aqui, mora lá, né? É. Mas mora aqui. Vamos falar que você mora aqui. Ah, não, agora eu tô mais aqui, né? Agora eu tô mais aqui. Fala isso, Ana. Fala que você Tô está mais mais aqui, mas aqui. BH é minha casa. BH é onde estão os amigos e o coração também tá aí e a família também tá aí. Então, Pois é é. São Paulo e BH. Ó, então que ficou aí uma curiosidade que o professor Márcio gosta muito de contar histórias para gente. Essa aqui também é uma que me lembrei agora, porque é um método ancestral e Eu tradicional de fazer adorei, os eu não vinhos, sabia. os vinhos, né, que são feitos lá, o método mais tradicional de fazer vinhos de lá, né? Que são essas ânforas. Ana, nosso tempo já acabou, falta ali 30, 29, 28, Meu 27. Deus, muitíssimo obrigada. Eu adorei. Me chamem sempre. E Vamos fazer mais consumam bons vezes? azeites. Não tenham medo de provar novos sabores. Origem e procedência sempre. E podendo, valorizem os nossos azeites aqui do Brasil. Que De mesmo com olho custo na data de elevado, vencimento, vale a né? pena. Porque tem uma história e uma história de desafios por trás que a gente tem que incentivar. Muito bom, muito bom. Obrigada a todos os nossos assistentes fiéis que estão sempre aí. Eu adoro que vocês venham. Amanhã temos, Obrigada. amanhã temos a tradicional aula do professor Márcio Oliveira. Eu espero ver todo mundo de novo. E temos muito assunto ainda para falar de azeite depois. Queria agradecer Espero mais ter uma vez. respondido todas as dúvidas. Não me mandem lá Não é nos impossível, comentários. Ana, é impossível. A Eveline fez o convite, tudo sobre azeite. Eu falei, nossa, tudo é muito. Vamos ficar aqui um dia Ou inteiro. mais. Vamos fazer uma viagem, eu acho que é justo, Uma né? viagem. A gente podia fazer uma viagem Luluvinhas de vinhos e azeites. Vamos organizar com a gente o professor Márcio. Um grande Vai ser beijo, lindo. obrigada para todo Obrigada. mundo. Um beijo para todo mundo. Obrigada. Obrigada a Beijo. todos. Até a próxima. Até Tchau. já. Tchau. Tchau.